Bom dia para você que está agora assistindo ao vivo nessa sexta-feira. Boa tarde para quem for assistir à tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Uma excelente sexta-feira santa para todo mundo. Que Oxalá abençoe a todos, que esteja presente na vida de todos, iluminando aí o dia e permitindo com que tenham um final de semana maravilhoso, reunindo a família, conversando, batendo papo, festejando a união entre todos, que isso é muito importante, festejar, estar junto, estar presente. Isso é uma das coisas principais. Embora o candomblé, a Umbanda não tenha principalmente o candomblé, não tenha essa presença tão grande da quaresma e de uma data como essa, mas ainda assim é uma data que exige um certo respeito, vamos dizer, pela sociedade em que vivemos. Bom, vamos sair do assunto e entrar no assunto de hoje, que o tempo é curto. Inicialmente, só lembrando que sábado amanhã não teremos trabalho, nosso próximo trabalho será agora no próximo sábado, dia 6, toque de esquerda, tá? Às 18h30. Bom, o assunto de hoje, como vocês já puderam ver aí no título que eu já deixei, é esperança. Acho interessante a gente comentar esse assunto. Perguntei até para nossos amigos aí qual que era o assunto de hoje, o que eles queriam que eu falasse, qual seria o assunto mais pertinente para o momento. E eles comentaram de que esperança seria um excelente, não digo tema, mas uma excelente conversa que a gente possa ter para abrir um pouco o olho e trazer justamente essa noção do que representa, do que muitas pessoas acabam tendo e muitos incentivam a continuar, a permanecer, não, tem esperança, não desista, tal. E muitas vezes está atrapalhando em vez de ajudar. Muitas vezes está mantendo a pessoa em um ritmo completamente parado, de procrastinação de problema, e não realmente leva a pessoa à ação. Então o tema de hoje vai ficar em cima dessa grande e gigantesca interrogação que é a esperança. Bom, esperança inicialmente é uma palavra que já vem de civilizações, de mil formas, tanto de representação como de significado. A âncora, ela significa esperança, ela já vem de um tema de esperança, assim como o pombinho branco, assim como a cor verde também representa esperança. Então a própria esperança, ela já existe na civilização, vamos dizer assim, desde 3.000 anos, que há já estudos mais profundos, de 3.000 anos para cá, em várias civilizações, várias formas de expressão, vários momentos que ela surge, muitas vezes como uma ideia futura de uma responsabilidade, uma ideia de um esperar. Enquanto, na verdade, a esperança ela tem um outro significado. Se formos destrinchar etimologicamente a palavra, o spé, que vem do latim, ele tem uma representação de expressão no sentido de abrir, de expandir, de crescer. Então, inicialmente, temos que entender que a esperança ela significa muito mais uma expansão do que necessariamente uma espera. Ela é muito mais uma ação, uma atividade, do que necessariamente uma passividade, uma procrastinação. Então aquela esperança, não, tem esperança, vai dar certo, segura, tenha calma. Ok, mas se você não tem essa expansão, essa visão mais expansiva de como resolver, de como chegar, de como entender, de como conhecer, você simplesmente está de braços cruzados, atado, esperando um milagre, alguma coisa cair do céu, e você realmente não está vivendo de fato o que significa a própria esperança. A esperança, ela representa essa expansão que está se vendo além, que está se reconhecendo. Ah, eu quero que o ano, eu tenho esperança de que esse meu ano será melhor e será um ano bom. Ok, mas o que você enxerga e o que você vê para que o seu ano seja melhor? Para que você consiga providenciar, preparar, planejar. Qual é o objetivo em que você está criando, em que você está trabalhando para que esse ano seja melhor ou seja bom? Você consegue ter essa visão expansiva além, para que você consiga ver além do que aparentemente é, nesse momento, a tua realidade, o teu presente? Porque, obrigatoriamente, a esperança ela precisa dar a você uma noção futura. Ela precisa permitir com que você tenha uma visão além de onde a tua realidade, onde o teu presente tem foco e tem acesso. Porque se você tem esperança, mas você não tem visão, você simplesmente está à espera de uma situação.
Você não está criando, você não está lutando, você não está brigando, você não está planejando, você está apenas esperando. Então, inicialmente, o que eu gostaria que ficasse bem marcado na tua mente, para toda vez em que você percebesse e sentisse que você tem esperança para alguma coisa, é você reconhecer que a esperança ela é muito mais uma ação do que uma passividade. Ela está muito mais criando em você um sentimento ativo, um sentimento de ação, um sentimento de movimento, um sentimento e muitas vezes até uma manifestação, seja mental, seja física, ou uma expressão de total movimento. E não de parado, não de quieto, não de sossegado, e não aquela pessoa que aparentemente a gente tende a entender que uma pessoa que está esperando é aquela pessoa calma. Claro, a paciência é uma virtude, a paciência faz parte da esperança. Mas a qual ponto, em que ponto você vai conseguir entender e vai ter uma paciência que é realmente a paciência ou é realmente uma falta de time, um perder um momento de ação, de agir e muitas vezes totalmente um impulso reprimido que faz com que você naquele momento imediato que exige uma resposta, você acaba não agindo, você acaba não tomando atitude, você acaba não correspondendo à situação atual. Então presta atenção nisso, porque muitas vezes a atitude da esperança, em alguns casos, ela é positiva. Por exemplo, quando se diz, eu tenho esperança, eu vejo a luz no final do túnel. Então isso já mostra que se você está enxergando uma luz no fim do túnel, já tem uma consciência e uma aceitação da escuridão em que você vive, do processo de falta de claridade, de falta de equilíbrio e o principal, de clareza expansiva para você enxergar exatamente a saída deste ponto. Primeiro ponto. Segundo, se você está vendo a luz no final do túnel é porque você também já tem uma direção. Porque quando você está num túnel escuro e não tem a luz, você não sabe para onde você vai caminhar. Você não sabe para onde você vai. Então você perde o foco, você perde a direção. Quando há uma luz no fim do túnel, eu sei que a direção é para lá. Eu sei onde é o meu norte. Eu sei aonde eu busco o caminho e eu sei aonde eu encontro a saída. Então, é claro para você e nítido a saída desta situação, deste problema, ou muitas vezes desse desespero que você acaba vivendo. Terceiro ponto fundamental. Para quem está num túnel escuro, a primeira coisa que quer é sair. Quantas pessoas estão em situações tristes, situações ruins, situações de agressão, situações de angústia, situações depressivas, e muitas vezes não querem sair do túnel, não querem sair dessa situação. Sempre esse mesmo horário, né? Não querem sair dessa situação. Então, perceba que muitas vezes o estar dentro de um túnel escuro dá você a condição de, claro, de sair de uma situação, mas primeiro você precisa querer. Se você não quer sair daquela situação, se você não quer ir além daquilo, do que adianta? Muitas vezes estamos tão cheios de problemas, estamos tão envoltos a confusão, conflitos. O velho ditado que diz, né? O diabo quando vem nunca vem sozinho. Parece que ele traz tudo de uma vez. Aí você está com problema na sua casa, aí você começa a ter problema no seu casamento, aí começa a ter problema de dinheiro, aí você começa, a tua saúde começa a ir por água abaixo, aí você começa a ter problema no seu emprego. Tem uma hora que você fala, o que está acontecendo? Parece que está vindo de todo lado. Parece que os problemas todos estão chegando de todas as formas. E aí, claro, é difícil naquele momento você se manter esperançoso, se manter confiante. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. Porque para onde você olha, você vê pepino, você vê problema para resolver. Se eu vou lá no trabalho, tem um problema gigante. Se eu chego em casa, é aquela dor de cabeça que não tem aquela convivência pacífica. Se eu saio para a rua, o carro está sem gasolina, não tenho dinheiro para pôr. Aí você começa a olhar e fala, falta alguma coisa. E aí é difícil falar, nossa, aí as pessoas vêm, tem o pensamento positivo. Porque muitas vezes a esperança também está ligada ao pensamento positivo. Só que você está num desespero tão grande, você está num problema tão imenso, que você não consegue muitas vezes encontrar não só a saída, mas você não consegue se manter positivo diante daquele tumulto, daquele furacão em que você está. E aí você fica desesperado porque você não encontra muitas vezes a solução.
Então, um dos conselhos que eu posso te dar é, comece a resolver primeiro o que está no teu alcance. Aquilo que está na tua mão, não queira resolver tudo de uma vez. Porque nós temos o velho hábito de não, ou resolve tudo ou não resolve nada. Sabe? A gente também é muito imediatista. Ah, não, eu quero resolver tudo. Não, eu preciso resolver o que está naquele momento na minha mão e eu tenho a condição. O que cabe a mim. Primeira coisa, o que cabe a outra pessoa, não tem como eu resolver. Sozinho. Então eu preciso de uma outra pessoa, eu preciso do aval dela, se é uma relação com o chefe, com a esposa, não é uma coisa que sozinho resolvo. Eu preciso da outra parte para que consiga manter o equilíbrio. Mas aquilo que cabe primeiramente a mim, está na minha mão, eu tenho total domínio, controle e a responsabilidade de conseguir ajudar ou conseguir resolver. Então o primeiro passo é elimine da tua visão, do teu foco, aquilo que não cabe a você, para que você saiba exatamente quais são os primeiros pontos a se resolver. Bom, isso cabe a mim? O que é falta de disciplina minha? O que é um arrependimento que eu tenho? Ou muitas vezes uma falta de destreza para alguma coisa? Ou algum problema que eu estou procrastinando e não estou resolvendo? Ou eu estou me anulando? Ou eu deixei de fazer algo por mim? Então, ou seja, comece a perceber, muitas vezes esse problema financeiro você vai ver que é justamente um erro teu. Muitas vezes você vai ver que é um problema seu em lidar com o dinheiro. Você é uma pessoa deselegante no sentido de administração. Muitas vezes é uma falta de planejamento adequado. Você não está conseguindo planejar de forma adequada. Ou muitas vezes você não está conseguindo organizar e expandir de uma forma mais precisa. Então comece a reconhecer e perceber aquilo que cabe a você, aonde você tem total domínio e atuação, para que você mude aquela realidade naquele momento. E mate aquela esperança que projeta em você uma ideia futura. Não, vai dar certo, mas espera. Não. Ela está muito mais impulsionando você, te empurrando a um problema a ser resolvido, do que necessariamente a uma espera de tudo bem, uma hora resolve. Não, não é uma hora resolve. As coisas não vão cair do céu. A vida ela é muito mais uma consequência do que uma recompensa. E ela é uma consequência do seu posicionamento, das suas ações, do momento em que você muitas vezes acaba se permitindo agir e atuar naquele momento. Então comece a entender que muitas vezes ela está muito mais ligada a você não estar paralisado, e nesse processo você consegue tanto eliminar as suas ilusões, essa espera completamente ignorante, insignificante. Ela não é uma resiliência que você cria das coisas, e muito menos uma paralisação. Ela está muito mais ligada a uma esperança de ação que te promove a uma mudança, do que necessariamente a falsa esperança que faz com que a gente adie toda e qualquer medida que exige da gente, muitas vezes, uma resposta e uma resolução extremamente imediata. Ainda mais porque cada um espera do outro aquilo que muitas vezes corresponde à sua interpretação do outro. Isso é uma coisa muito importante para a gente perceber. Porque quando a gente entende a esperança, que muitas vezes temos a necessidade de esperar do outro, porque o que não cabe a mim muitas vezes faz com que eu cruze os braços e espero do outro, dá o entendimento e dá o ponto de vista de que essa falsa esperança, ela justamente permite com que eu espere do outro aquilo que corresponde à minha interpretação sobre como eu vou agir, como eu vou responder e como eu vou entender aquilo. Então ela não pode, nesse sentido, significar não sei nem mais adjetivo para usar, porque ela remete sempre a essa espera mesmo, a essa procrastinação de um problema e muitas vezes a uma empoderação, quando eu tiro aquele poder de mim e eu dou ao tempo, onde eu espero que o tempo vai resolver, ou eu dou na mão do outro, esperando que o outro tenha o poder disso, ou muitas vezes é o destino, ou seja, porque não tinha que ser, sabe? Muitas vezes a gente usa essa falsa mutreta, essa falsa bengalinha para falar, não, Deus quis assim. Pô, se você agiu dessa forma, isso que você está vivendo é a consequência desse seu posicionamento, dessa sua atitude.
Não tem nada a ver com Deus. Não vem colocar Deus no meio, não vem colocar orixá no meio, que não tem nada a ver com isso. Não tem essa influência e não tem como. Claro, diante de um problema, muitas vezes é difícil se manter positivo. Claro, você está rodeado de problemas, você está rodeado de negatividade, de empecilhos que você muitas vezes não sabe como resolver. Então acaba muitas vezes, claro, sendo difícil você naquele momento se manter positivo. Eu sei disso, sou humano, já passei por isso infinitas vezes, mas é diferente quando essa esperança, ela move você num movimento. Porque quando ela está te movendo, automaticamente o vício, o hábito, o ritmo que faz, ele já é estimulante. Ele estimula você a permanecer, a continuar. Porque se você parar para perceber, a conquista, ela não está muitas vezes a realização, a manifestação, ou mesmo a atitude mais gratificante, ela não está no reconhecimento ou no processo final. Ela está justamente no ritmo, ela está na preparação, ela está muitas vezes na própria trajetória em que você está indo. Se você tem uma competição daqui 3, 4 anos, umas Olimpíadas para que você vá concorrer ou que você vai disputar, você pode acreditar que a tua realização, ela não está no momento da disputa ou na medalha em que você vai ganhar. Ela está em cada pequena conquista que você vai ter diariamente. É num peso que você ganhou, é num milésimo de segundo que você conseguiu ganhar, é numa estratégia que você utilizou diferente, é numa perna que você conseguiu fortalecer, é numa pisada diferente que deu a você uma certa vantagem, é numa autodescoberta e o principal é numa conquista a si mesmo. São pequenas conquistas com você que você foi ganhando, reconhecendo, descobrindo e foi ganhando das suas fraquezas, foi ganhando de si mesmo. Então todo esse processo, ele vai dando a você esse estímulo e esse pensamento positivo, essas alegrias, essas realizações. Quando você alcança o resultado é apenas uma confirmação dessas pequenas e inúmeras conquistas que você teve ao longo da trajetória, ao longo do processo. Por isso que eu sempre falo, o processo ele sempre terá que ser mais interessante, mais importante do que o final, do que o processo final. O que é mais interessante, a última página de um livro ou todo o desenrolar de uma história que você vai lendo? Tudo bem, quando você, no final, muitas vezes tem a resolução e você entende toda a história e as coisas fazem sentido, é bonito, é legal. Mas o conhecimento e a base de toda aquela trajetória, você pode ter certeza, não está num único capítulo e no final. Ela está em toda a trajetória, em toda a narrativa, ou seja, em todo o livro, em todos os capítulos. Para quando você chegar naquele último capítulo, e naquela conclusão, todo aquele conhecimento, ele faz sentido. Mas se você não tem esse conhecimento, ler aquele capítulo final é completamente inútil. Porque você não vai entender, não faz sentido para você, e você vai falar, legal, bacana, você fechou o livro, você não entendeu nada e não sabe o que significa. Então, o conteúdo é o importante. Só que temos o hábito de sempre valorizar o reconhecimento quando é do outro, porque quando você conquista alguma coisa, esse reconhecimento do outro, ele é muito mais importante do que o seu reconhecimento. Olha a troca de valores. Olha justamente a diferença que acabamos criar por isso. Então, ela está muito mais relacionada, essa esperança, a justamente a busca ao processo do que necessariamente a espera ou o reconhecimento. Ou essa manifestação externa que traz e que vai me preencher. Não vai te preencher. Se vai te preencher por 1 minuto, 5 minutos, quanto muito. Passou 10 minutos, você saiu do pódio, acabou. Você entrou no teu quarto, fechou a porta, deitou na cama, acabou. Se a tua intimidade com você, se o bom relacionamento consigo mesmo não é positivo, não é bacana, você pode ter certeza que todo aquele aplauso e todo aquele alvoroço que foi feito para você ficou ali. Aquilo te preencheu, te deu aquele calorzinho no coração, naquele exato momento. Virou as costas, acabou. A relação é com você.
A tua mente, o teu sentimento é você com você. Então, ela está muito mais ligada a essa noção de ser mais ativa do que necessariamente essa ideia mais passiva, sempre te projetando ao futuro. Então, uma das coisas bacanas que eu acho também legal é você trazer a ideia de que ela tem uma relação tanto entre este equilíbrio entre a ação e a passividade. Isso é uma coisa bacana que é legal você perceber. Ou seja, ela traz a você uma ideia tanto de um equilíbrio entre a ação e o repouso. Porque você vai perceber que muitas vezes o repouso é uma virtude que está extremamente ligada à paciência. E a paciência, como diz o Bentinho, é a ciência da paz, né? Ou seja, é o conhecimento da paz necessária. Só que paz também não é tranquilidade. A gente imagina às vezes uma pessoa pacífica, uma pessoa extremamente pacífica, uma pessoa zen. Não tem nada a ver com isso. Eu que já tive relacionamento, muitas vezes com espíritos, que já me relacionei com espíritos de um grau de paz absurda, eles são movimentados, eles são assim, ligados no 220. Aí você fala, esse espírito está em paz? Claro, porque a paz justamente é essa ciência que muitas vezes você entende, ou seja, a paciência, esta ciência da paz. Então, ou seja, eles são pacientes para justamente agir no momento oportuno. Eles conseguem ser pontual, cirurgicamente atuante no momento preciso. Então, ou seja, é menos barulho e mais ação. É menos movimento e mais resultado. Então, imaginar que uma pessoa pacífica é uma pessoa parada, morta, uma pessoa quieta, uma pessoa sem movimento, uma pessoa que procrastina problema. Não. É uma pessoa que exatamente tem o equilíbrio entre a ação e o repouso. Ele sabe o momento certo de atuar, ele não perde o tempo. E ele é uma pessoa que faz 4, 5, 10 mil coisas ao mesmo tempo, sem estar estressado, sem estar ansioso. Ele não sofre pelo amanhã e nem pelo ontem. Mas ele é uma pessoa que sabe lidar com tantas situações ao mesmo tempo. Ele tem uma destreza e um talento tão aparentemente sistemático e abundante que ele consegue atuar em 4, 5, 6 campos ao mesmo tempo, sem isso afetar o seu humor, sem afetar a sua ansiedade, a sua insegurança, sem afetar o seu mental. Então, olha como é muito mais uma noção e um poder sobre uma situação e uma total domínio dos seus sentimentos, um total reconhecimento de lidar com esses sentimentos do que esperar. Porque às vezes a gente, vamos esperar. Só que a gente perdeu tempo. Aquele momento não era de esperar. Aquele momento cabia uma ação muito mais precisa, uma atitude muito mais peculiar ou uma atitude muito mais imperativa e não passiva. E você acabou perdendo toda aquela situação. Então, uma das coisas que é bacana é entender que toda essa esperança, ela também dá a você essa noção de liberdade. Toda a esperança, ela permite com que muitas vezes você seja livre em todos os sentidos, só que muitas vezes você acaba perdendo essa liberdade. Porque as pessoas, elas são livres por natureza. O que aprisiona elas são as suas escolhas e as suas esperanças. Todas as pessoas nascem livres. Pode perceber, a liberdade, ela existe desde o momento de nascimento. O que faz com que você fique preso e aprisionado em uma situação foram as escolhas que você fez e essa falsa esperança que você criou. Faz com que você se conserve, faz com que você espere, faz com que você se algeme, com que você se prenda em uma situação, seja ela de vida, seja ela familiar, seja ela profissional, porque você tem a esperança que vai melhorar, você tem a esperança que o outro vai mudar, você tem a esperança que vai cair um raio do céu e vai mudar. Não, você é livre por natureza, você é livre por nascimento. O que aprisionou você a essa situação foi justamente as suas escolhas que você fez e essa falsa esperança que te tira o poder e faz com que você procrastine e espere externamente essa mudança. Então vamos sair dessa visão de que eu preciso esperar, de que eu não preciso atuar, eu não preciso me movimentar, eu não preciso agir. Vamos tirar isso. É como eu falei, essa luz no final do túnel, se ela existe, primeiro você precisa querer sair.
Você tem a obrigação de querer sair, o dever, até moral, de sair de uma escuridão. Tem um velho ditado que diz, né? Quando você está atravessando o inferno, não pare nem para pedir informação, que pode ter certeza que qualquer informação é totalmente duvidosa. Como que você vai ouvir uma informação de alguém que está num lugar desse? Claro, inferno de forma metafórica, mas quando você está atravessando o inferno, não pare. Atravessa, vai embora, sabe? Não pare para ver, para entender, vai embora. Não perde tempo tentando entender, reconhecer o espaço ou o que você está. Atravessa e sai logo daquela escuridão. E nem pare para pedir informação. Porque essas informações nem sempre serão positivas, nem sempre irão te ajudar. Tem um velho ditado que diz, né? Eu desconfio da bondade das pessoas más. Então, muitas vezes aquela bondade de uma pessoa má é interesse, é inveja, é querer aproveitar a sua boa fase. Então, esse ditado ele é muito verdadeiro. Desconfie da bondade das pessoas más. Pode desconfiar, porque sempre tem por trás algum interesse ou uma necessidade de tirar de você, ou é um investimento. Sempre tem por trás alguma coisa. Então isso é importante você perceber. Porque quem atravessa o inferno, como diz, qualquer momento ali, pode ter certeza, é extremamente angustiante, é extremamente estressante, porque quando eu digo, claro, o inferno é a situação, é o problema, é como se você não encontrasse essa luz, tivesse um lugar completamente de sofrimento, de tristeza, todo esse ponto que traz essa ideia um pouco mais triste. Bom, gente, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Primeira coisa, a esperança, quando ela é bem entendida e ela é bem utilizada corretamente, primeira coisa, ela é uma força extremamente poderosa que valoriza e que impulsiona sempre a ação. Ou seja, ela é um combustível, ela é necessariamente uma força propulsora a te catapultar e te projetar em uma situação futura. Então comece a perceber que quando você entender a esperança e você reconhecer ela, essa esperança de forma bem real, bem verdadeira, onde você reconhece a esperança como um valor e principalmente como ela utilizada de forma corretamente, como essa força estrondosa, como essa força poderosa que simplesmente ela é tão valiosa a ponto de te impulsionar uma ação, te impulsionar muitas vezes a agir, ela vai expandir a tua visão, vai trazer a intuição, porque a esperança ela tá ligada também à sua intuição, de você reconhecer e perceber, e vai trazer a confiança na sua força interior, no seu momento interno. Então isso é importante com que você deixe na sua mente, que seja agora nessa resposta final, ou seja, nessa conversa final, que isso fique lúcido, que isso fique claro na tua mente e que você entenda que essa é a verdadeira ação, essa é a verdadeira esperança. Porque a esperança interna, ela é algo que deve ser nutrido, ela é algo que deve ser encaixado, que deve ser organizado e sempre de dentro para fora. Percebe que a esperança ela nunca é de fora para dentro, ela sempre é de dentro para fora. E ela bem nutrida, ela bem criada, ela bem igual um quebra-cabeça. Ela quando ela consegue justamente se encaixar neste processo, é como se você estivesse em construção e você construísse alguma coisa. Então, lembre-se disso, olhe para a tua vida, olhe para situações difíceis que você não está conseguindo agir, que você não está conseguindo, e todo esse conflito, elimine aquilo que não cabe a você. Comece, isso cabe a mim, então eu vou começar a fazer. Tenha disciplina, sabe? Tenha justamente essa disciplina para você conseguir organizar isso. Uma coisa legal que até me pediram deu, às vezes, alguma coisa quando espiritualmente eu preciso de alguma ajuda. Então, eu vou ensinar a vocês um fuxiquinho, vou ensinar para vocês uma coisa bem legal a se fazer para oferenda. Existe uma oferenda que faz para quando a pessoa está nessa situação e perdeu as esperanças e precisa dessa energia externa, precisa muitas vezes de que o orixá internamente te promova, faça com que você tenha essa esperança. Uma das coisas que é excelente a se fazer pega um pequeno balaio de palha, coloque alguns inhames ali dentro, tanto faz se for assado ou não, se quiser assar você assa ele no forno,
Eu prefiro que você asse ele com casca e tudo. Então você põe com casca e tudo, assa ele no forno e você vai colocar nesse balaio. Você vai colocar esperar passar esse, por causa do barulho. Talvez eu vou me estender hoje um pouco mais, gente. Hoje é feriado, né? Tá todo mundo em casa. Então, esse trabalhinho de esperança, para te ajudar a ter esperança. Pega um balaio de palha, coloque alguns inhames assados. O inhame é aquele cará, tá, gente? É o grande. Aqui em São Paulo o pessoal conhece como cará, que é o grande. Você assa ele, dá uma lavada nele, tira toda a terra, assa ele no forno e coloca dentro deste balaio. Coloque uma varinha, que se chama atori, que pode ser ou de goiaba ou de café. Então pega uma varinha de café e em cima você faz um chumaço de algodão. Você faz um chumaçozinho de algodão e coloca em cima. Hoje o céu aqui tá movimentado, hein? E não é de espírito não, é de helicóptero mesmo. E aí você vai pegar essa varinha de algodão e vai colocar em cima, esse tufo de algodão, você coloca em cima da varinha. E oferece ao Oxaguian. O Oxaguian é o orixá da esperança, porque ele é o orixá que justamente vai permitir e vai trazer pra gente a boa colheita do inhame, que é o Oxaguian, né, o comedor de inhame. Então, principalmente esse momento é um momento oportuno para fazer, porque na época de fevereiro, março e abril é o momento da chuva, na Nigéria, no Benin, no Togo. Então era um momento principalmente que eles iam plantar o inhame com a esperança de ter uma boa colheita. Então agora é o momento de você também trazer essa esperança para a tua espiritualidade. Gente, é tão simples. Não, coloco quantos? Vou ter que colocar 8 carás? Não, põe 1, põe 2. Não é capitalismo, não é quanto mais eu dou, mais eu recebo. Se você tem um cestozinho pequenininho de vinho assim, faz um cestozinho pequenininho, põe 1 inhame, põe 2. 2 é o ideal, porque pega Ijocô, que já é um odô de caminho, põe 2 inhames, espeta ali esse atori de café, põe um algodão em cima, quer acender uma velinha branca, hoje é sexta-feira, dia melhor para cuidar dele, e peça para que ele traga essa esperança, só que essa esperança de movimentação, de ação, porque é uma esperança onde eu plantei o inhame. Eu não fiquei simplesmente olhando para a terra e falando o inhame vai nascer, não. Eu plantei o inhame ali, estou regando, estou cuidando, e no momento precioso, que é o momento de chuva, para que o solo fique fértil, úmido, para que possa gerar e me dar uma colheita maravilhosa. Então vamos fazer um pouco também dessa movimentação, dessa ação, certo? Gente, como de costume, vai ser bem rápido. Vou ler para você uma página do livro. Quem tem o Além do Olhar aí, quem não tem, tanto um Novo Olhar como Além do Olhar, tá pela editorahercules.com.br. Então só entra lá no site, editorahercules.com.br, e você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico. Bom, uma parte bem rápida que eu vou ler para vocês, que faz um sentido em relação a isso. A esperança não deve ser uma mera promessa de vida melhor, mas sim um impulso para viver plenamente. Quando você diz que espera aprender algo ou que as coisas vão dar certo, é importante lembrar que a esperança por si só não traz resultados. Perder essa esperança pode, na verdade, ser um passo necessário para agir e fazer as coisas acontecerem. Essa esperança muitas vezes nos mantém paralisados, impedindo-nos de tomar medidas concretas em nossas vidas, em vez de esperar por um milagre, e fundamental agir de forma proativa. Fantasias nos deixam passivos, enquanto a esperança nos impulsiona à ação. É importante abandonar os vícios da ilusão e enfrentar a realidade, mesmo que as fantasias momentaneamente nos proporcionam prazer. O tempo não está esperando para realizar nossas esperanças. Ele simplesmente continua seguindo seu curso. Ninguém mais realizará nossas esperanças além de nós mesmos. Precisamos agir e trabalhar em direção ao nosso objetivo, deixando o tempo cumprir o seu papel natural. Bom, então vai justamente ao encontro de tudo isso que eu falei. Tá certo? Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Até o próximo sábado, dia 6, no Toque de Esquerda. Quem puder participar, quem puder vir para presencial, né? Então, porque não temos trabalhos online, somente esse nosso momento agora, todas as sextas-feiras. Tá certo, gente? Curtem o vídeo, compartilham, mandam para que o Instagram reconheça como importante e essa mensagem possa chegar muito mais em
um número muito maior de pessoas. Um excelente final de semana para todos, um beijão para vocês. Tchau.